Esse daqui, então, é a segunda parte, esse vídeo é a segunda parte da aula 2, do vídeo da aula 2. Eu tinha dito aula 3 porque eu me confundi com a introdução. Ali no outro vídeo eu falei, acho que é aula 3, mas é aula 2, tá? Eu coloco o título direitinho aí depois pra vocês. Então, o que que ocorre? Por que que acontece, né, de as pessoas às vezes se afundarem, né, nesses sentimentos de culpabilização, de que precisam perdoar, e que se torna tão difícil o tal do perdão, né? Porque aconteceram problemas, enfim. Óbvio, né, que tem pessoas que ficaram muito machucadas pelo que viveram, né, e fica difícil, né, para elas às vezes seguirem em frente, com certeza. Só que o que que acontece, o que que blinda essa pessoa, né, o que que cega ela, né, é o condicionamento, né, como a gente sempre fala, e o apego à dor. O que que acontece em termos de situações contrastantes, em termos de problemas, contrastes, né? A gente vai crescer através desses problemas, contrastes, ou catarse também que é chamada, né? A gente sempre vai expandir através dos problemas. Só que algumas pessoas se apegam com isso. O condicionamento que a pessoa vive, né? Qualquer coisa que tu te prende é um condicionamento. Se tu te prende numa condição, tu tá condicionado, né? Então, as pessoas se prendem, se condicionam, inclusive pela questão do apego, né? Elas se apegam à dor delas e elas não vivem sem aquela dor. Elas vão levando aquilo como se fosse um pacotinho ou uma mochilinha às vezes, né? Elas vão levando aquilo pra cima e pra baixo. A pessoa já tá curvadinha, assim, é tanta culpa, tanto, né? É o condicionamento que ela tá levando pra cima e pra baixo, o apego à dor, né? Então, ali o que a gente falou hoje nos textos, né, que eu enviei pra vocês, sobre aceitar, né, as pessoas que a gente teve como pai e mãe e ter consciência que fomos nós que escolhemos eles. Porque cada pessoa, né, dentro da sua imperfeição, que é o que nos torna humanos, né, são as falhas. Então, dentro dessas falhas que as pessoas têm, é aonde a gente vai crescer, é onde a gente vai expandir. Às vezes um pai, uma mãe narcisista, ele tá ali para te mostrar que tu deve exercer o amor independente de quem seja, independente da forma. Tu só vai amar alguém que fizer o que tu quer? Tu só vai amar alguém que for bom pra ti, que te tratar de uma determinada maneira que tu queira? Então o teu amor, ele é condicional. Ele tá condicionado a algo. O amor que é incondicional, que é o amor que a gente deve nutrir por si mesmo e pelos outros, é um amor que não tem condições, né? Ele não impõe condições. É um amor que tu vai sentir ele de qualquer forma, de qualquer maneira, tu vai entender, né, que determinado comportamento que a pessoa teve ou tem é de acordo com o grau de consciência dela, né? A gente não pode exigir aquilo que as pessoas não são. Uma criança, por exemplo, que tu esteja ensinando ela algo, um bom comportamento, ou, enfim, que tu esteja educando, né? Não tem como tu exigir que uma criança de 6 anos se comporte como uma de 10, né? Não tem como tu exigir uma habilidade de vida adulta para uma criança de 5, 6 anos, né? Então é a mesma coisa com um adulto. Não tem como eu exigir de uma pessoa que é, por exemplo, vamos colocar um exemplo bem doido, alguém que seja por exemplo, um arquiteto. Eu não posso exigir de alguém que faz plantas, né, de construção, de arquitetura, que ela faça para mim uma cirurgia em alguém. Não tem como. Então a gente não pode exigir de uma pessoa aquela qualidade que ela ainda não tem, né? Isso é uma frase, inclusive, do Chico Xavier, que eu adoro, né? Que a gente não pode exigir dos outros o que eles ainda não são. Isso só traz sofrimento para ti. Aí entra a questão das expectativas que a gente tem, às vezes, nas pessoas, né? Que é uma coisa que também nós vamos avaliar aqui do nosso treinamento, que é uma coisa que muitas pessoas me falam, né, que eu esperava que o outro me ajudasse, eu espero reciprocidade, eu espero que o outro me entenda, eu espero, tu vai ficar a vida inteira esperando, né? Tu pode, no momento que tu exercer o teu autoconhecimento, tu te elevar, né, tu ampliar a tua consciência e tu perceber que tudo parte de ti, tu pode esperar o melhor do outro, mas nunca, jamais depender do outro. Nunca. Uma das coisas que a gente veio para fazer aqui nesse plano é progredir, é expandir
E de que forma? Sendo autônomos nisso. Eu não posso, vai chegar alguém, ou eu, por exemplo, em relação a esses treinamentos com vocês, dizer, olha, tu tem que fazer assim, assim, viu? Esse é o beabá do crescimento, esse é o beabá da expansão, e aí a pessoa vai só seguir aquilo que eu tô dizendo por mim. Não, ela tem que seguir por ela tem que vivenciar aquilo. Por isso que eu adoro, às vezes, quando alguém não concorda comigo, ou alguém que contradiz. Pode falar abertamente, porque é dentro dessa diversidade que a gente cresce. Sempre, sempre, sempre. Isso é incrível, isso é fantástico, né? Às vezes aquela pessoa que não concorda contigo e tu fica, né? É a tua razão, é o teu ego, né? Querendo vir à tona. O ego, ele não é nada ruim, viu? Mas o ego, quando ele não é de permissão, aí ele se torna ruim. Quando ele é resistente ao fluxo, né? Quando ele é resistente à tua parte centelha, a tua parte fonte, a tua parte alma, aí ele se torna ruim, ele se torna resistente, ele tem que ser de permissão, o ego tem que permitir, né, essa fusão nossa, do nosso lado humano com o nosso lado fonte, espírito. Então o que ocorre? Às vezes a pessoa ela se apega, né, naqueles sentimentos de culpa, naqueles sentimentos que validam a culpa, ou seja, ali o perdão, né, que a gente está falando bastante aqui também. Então, e uma coisa muito importante, gente, é que se por acaso, né, chegar lá na aula 10 e tu não entendeu muito bem o conteúdo sobre o lance esse de culpa e de perdão, não tem problema, tá? Uma hora tu vai entender e, principalmente, usa o melhor que tu tem agora. Eu sempre tenho essa teoria que a gente tem que fazer o melhor com o que a gente já tem, né? Então, se tu entende que o perdão é uma boa forma de iniciar, né, ótimo. Vai, segue a tua intuição, segue o teu GPS emocional e faça isso. Mas não adianta hoje a gente conversar lá sobre o que vai ter depois. Vocês só vão entender, né, com essas doses homeopáticas. Então, falando sobre todos os assuntos que a gente trouxe, né, lá no nosso treinamento. Sobre o lance do pai ali, né, a importância do pai. O pai e a mãe são a base, né, o pai e a mãe são a base, a referência, né, primordial para a criança que um dia a gente foi e para as crianças que estão aí também. Então ele significa muito, a figura paterna, a segurança em relação ao outro, ao mundo, né, ao que a criança vai conhecer. Então às vezes quando a pessoa teve uma relação de conflito é porque, né, ela vai se tornar um pouquinho insegura e ansiosa também com isso. Deixa eu só recapitular o que a gente falou lá. Lá o que mais eu falei para vocês também sobre o que é exercer realmente, né, o nosso autoconhecimento. E eu citei lá para vocês que aquela situação recorrente que se torna recorrente é porque tem que prestar atenção ali. Aquele popular, né, enquanto tu não aprender a lição, né, vai se repetir o mesmo erro. Não quer dizer que assim, que tu tenha uma lição para aprender, que tu tenha, né, um karma. Isso é tudo algo autoimposto, porque se tu continuar sempre tendo a mesma frequência vibracional, tu vai estar te autoimpondo isso, autoimpondo um karma, né? Então, por isso que isso se torna recorrente, por isso que tu não consegue sair ali daquele círculo, né? Daquele círculo de vida, né? Não consegue expandir. Então, no momento que, por exemplo, tu não faz as pazes com aquela figura paterna e materna, isso vai obstruir os fluxos da tua vida. De que forma, né? Às vezes o financeiro tá indo bem, trava. O que há? O que eu tenho que fazer? Tu tem que fazer todos esses exercícios de aceitação, de rendição, de resignificação. Resignificar o que é? É a gente dar um novo sentido, né? Eu já falei para todo mundo que me conhece, que já me acompanha, sabe sobre exercícios que eu faço, que eu já fiz, né? E que eu passo de aprendizado, sobre a resignificação lá da criança que um dia nós fomos, que é a cura da criança interior. É tu simplesmente, né, pode pegar um pedacinho de papel, né, uma folha de papel e escrever, mas toda a técnica, gente, ela só vai funcionar quando tu repetir ela. Não adianta fazer um dia e nunca mais. Tem que fazer um dia, 2 dias, 3 dias, no mínimo uma semana tu faz uma técnica para que ela, né, dê efeito. O que tem que acontecer? Ali dentro dessa técnica, tu pega uma folha de papel, tu escreve, né? Por exemplo, tu pega algo bem simples primeiro, né? Um acontecimento bem simples. Tipo, quando eu era criança, alguém me chamou de feio na escola. E aí tu vai contar diferente. E aí depois tu vai entrar na cena de forma meditativa, né? Como uma cura bioenergética mesmo, né? Como eu comecei a falar aqui nesse vídeo, eu vou terminar.
É bem simples, tu vai escrever um evento simples e resignificar, dar um novo sentido, contar o que aconteceu, mas de uma forma positiva para ti. E no momento que tu, em forma de meditação, tu imaginar aquela cena e entrar naquela cena, tu vai entrar adulto e acolher aquela criança. Como isso é uma coisa que eu sempre estou falando nos meus treinamentos, para não ficar repetitivo, se alguém tiver alguma curiosidade sobre isso, pode me chamar em particular, que dentro do possível eu acho um tempinho ali e eu te envio o conteúdo referente a isso, tá? Continuando sobre os textos de hoje, né? O que é transcender sobre o nosso conteúdo de hoje? O que é transcender? Transcender é compreender que os pais, eles não são deuses, né? Existe, né, aquela coisa que a mãe é uma coisa assim, a suprema, né? Inclusive tem, né, dentro das religiões tem, né, a Virgem Maria como, né, uma santa, e que é a mãe, e que aí tem todos, né? Eu não quero entrar no âmbito religioso, mas existe um endeusamento muito grande da figura feminina e da figura materna, né? Que é como se fosse algo que é incontestável, a gente não pode dizer não, a mãe tem razão em tudo. A mãe tá lá com 90 anos resmungando, né, falando tudo que a caca e a gente tem que estar, sim senhora, é verdade, minha mãe disse, eu vou seguir o que a minha mãe falou. E não é assim, né? É por isso que as pessoas vivem ali, naquela caixinha, né, que elas não conseguem sair, no condicionamento, né, no isolamento realmente, né? E é daí que nasce essas relações simbióticas, né, gente? Pra quem não sabe, essa expressão é mais ou menos como um parasita, né? Que é o que a gente vai falar na próxima aula, a independência. Tu tem que ser independente, tu tem que se curar de tudo isso que eu tô falando aqui para conseguir ser independente. Se tu não curar esses vínculos com pai e com mãe, vai retornar sempre o mesmo. Tu vai lá, vai 2 passos para frente, vai 2 passos para trás de novo, entendeu? Na tua vida. E o que acontece? Tu vai ser sempre independente. E aí tu vai estar voltando lá pro mesmo círculo que tu tem que dar uma ajustadinha. O que isso quer dizer? Por exemplo, eu não vou fazer as pazes com minha mãe porque ela foi muito chata, foi terrível, eu não quero fazer esse tipo de terapia, não quero fazer nada disso, né, naquela birra. E aí a tua vida vai voltar sempre vai dar um passo pra frente, 2 pra trás. Vai estar lá no emprego bom, ganhando bem, daqui a pouco, porque eu não gosto disso, porque não sei o que, meu Deus. E tu tem que ficar bem com isso. Não quer dizer o contato físico, como eu já falei, né? Se tu quiser, pode ter. Mas tu pode fazer, né, várias técnicas, que nem aquela que eu falei no vídeo anterior, pra te recuperar, pra te entender que aquela pessoa fez o melhor que ela pôde por ti. Era o nível de consciência dela. Uma pessoa que não despertou ainda, né? Inclusive talvez tu veio, né, pra uma missão, assim, de ajudar essa pessoa também, né? Só que o que acontece, como eu tava falando desse endeusamento, né? As pessoas não podem errar. Eu tenho que ser perfeita, eu tenho que cocriar a vida que eu quero, eu tenho que ter um carrão, tenho que ter uma casona, tenho que ter uma mansão. Óbvio, a prosperidade, né? Tem uma frase do Osho que eu amo, que é: nada é mais espiritual do que a riqueza. Sim, mas para que isso ocorra, a gente tem que, né, fazer essa reinteração espiritual, essa nossa reinteração, né, de ter uma sanidade mental para levar tudo. Ou seja, o se resolver emocionalmente, a gestão emocional, a gente tem que, né, essa reforma íntima, literalmente. Então, toda essa dualidade dos pais, né, que às vezes foram ruins, foram rudes, é porque eles reproduziam, eles projetam, eles vão projetando o que aconteceu com eles. Como eu já falei nas outras aulas, eu, por exemplo, se não tivesse curado determinadas coisas em mim, eu teria projetado de novo isso nos meus filhos, né? Muitas mães, muitas meninas que fazem comigo os treinamentos já me falaram, né, que hoje elas têm outro comportamento com os filhos, porque elas aprenderam lá que elas não podiam seguir aquele mesmo ciclo, elas tinham que, né, não projetar o que houve de errado, mas ter uma nova visão, ampliar, né, a visão de uma forma até mudar a percepção, né? Então, quando a gente acolhe, né, esse defeito do outro, quando a gente entende que o outro, ele não é perfeito, né, a gente vai conseguir entender que não existe isso dessa perfeição, não existe que o pai era um Deus, que a mãe é um Deus, que eles não podem ter errado, que eles foram os culpados por tudo, meu Deus, não, né? E antes disso ocorrer, de tu conseguir entender, ter essa visão, né, que eles fizeram dentro do possível, dentro do nível de consciência deles, tu vai ter que exercer sempre, que eu tô falando, o teu autoconhecimento.
No momento que tu te aceitar, tu vai aceitar os outros também. Então, tu vai ter que entender primeiro que quem se valida é tu mesmo, né? Quem te dá o devido valor, quem te qualifica como pessoa, é só tu, ninguém mais, né? Então, esse vídeo aqui foi só para complementar ali o nosso assunto de hoje, tá? E vai continuar na próxima aula. A próxima aula nós vamos falar sobre isso. O que eu tenho que me desvincular, né? Curei. Então agora segue a vida, maninho, né? É mais ou menos por aí. No momento que tu fica ali, ó, como tendo uma relação simbiótica, tendo uma relação de dependência, né? Aquela relação parasita, né? Que tu não consegue sair dali. E eu já tive isso também na minha vida, gente. Todo mundo tem, né? Tu escolhe uma profissão, tu escolhe sair de casa, né? Da casa dos pais, aí tu acaba voltando, né? Porque tu tem algo para resolver. Então, sobre isso a gente vai continuar falando. Qual é a real independência? O que realmente tu deve fazer para que as coisas andem, né? Tanto na tua prosperidade financeira, teus relacionamentos, né? Tudo isso a gente vai ver agora na próxima aula, porque realmente tu tem que resolver isso, largar essa rédea aí e assegurar as rédeas da tua vida, né? Se desvincular dessa dependência para ser um ser em plena expansão, tá? É isso então, gente. Obrigado. Beijos.